Amém? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Felizes? Empolgadas? Amém, é o primeiro dia, né? Então vou relevar essa tamanha empolgação que está aí dentro de vocês. Sexta-feira também, né? Mas, gente, sextou, cadê o ânimo de vocês? Aí, agora sim. Tô feliz de estar aqui com vocês, de conhecer vocês. Voltar nessa terra abençoada. Vocês estão em uma terra muito abençoada por Deus. A conhecer essa casa, os pastores, a Letícia que me recebeu tão bem. Cadê a Letícia? Já sumiu já? Arrumou esse cabelinho aqui, ó. Arrumou essa unha aqui, foi essa mulher. Então, se você me achar um pouquinho ajeitadinha, bonitinha, é culpa dela. Ela é a responsável. A Sofia também, uma linda que eu conheci ali. Pense numa menina inteligente que dá até o gosto de conversar com essa menina. 11 anos eu tava brincando de Barbie em casa. E 11 anos ela falando que estava ressabiada. Que Deus cuide de você, Sofia. Uma família muito abençoada. Eu tenho uma mania de tirar como é a igreja pelas primeiras pessoas que me recebem. Então, pastora, eu fui recebida com tanto amor que eu sei que essa casa tem muito amor para dar, porque é uma casa que entendeu do amor que recebeu. Abre sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 8. Eu vou ler do versículo 31 até o versículo 39. Romanos 8, do 31 até o 39. Está escrito assim: Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará uma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feche seus olhos, eu queria fazer uma oração com você. Espírito Santo, eu posso sentir Tua presença nesse lugar, Espírito Santo. E nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. Nós precisamos de Ti, nós somos carentes de Ti, Espírito Santo.
que o Senhor cuide do nosso coração, que o Senhor cuide da nossa mente nesses dias. Nós estamos abertos, nós estamos destravadas para ouvir a Tua palavra, para receber alimento, para receber uma nova porção que, por favor, Espírito Santo, seja uma porção que nos fortaleça, que nos avive, que nos restaure, que nos refaça em tantas coisas, para que a gente consiga caminhar mais uma milha com felicidade, com paz, com alegria no Senhor. Então, Pai, que a Tua palavra encontre em nós uma terra boa, não espinhos para sufocá-la, não pedras para matá-la, não uma terra seca para não gerar raízes, mas uma terra boa. Vem com a Tua palavra e liberte-nos daquilo que tem nos aprisionado, transforma o nosso coração. Nós queremos que haja em nós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Espírito Santo, frutifica sobre essas mulheres nessa noite, traz o fruto que o Senhor tem de longanimidade, de bondade, de domínio próprio, de mansidão. Nós queremos ter o Teu manifestar sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade, para que os dias não sejam pesados, mas para que os dias sejam dias de extrema motivação no Senhor. Cuida do nosso coração, Pai, nós queremos guardá-lo em Ti, nós queremos depositar as nossas ansiedades em Ti, porque temos certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Minhas irmãs, eu tenho carregado uma palavra desses dias, acerca do amor de Jesus. Acho que você já ouviu muitas palavras sobre o amor de Jesus, e nesses dias, talvez você procurou por esse amor, você tentou ver, tocar esse amor e não tocou, mas em meio a esse tempo um pouco difícil, um pouco nebuloso, um pouco turbulento, a palavra nos traz uma convicção de que ela não muda, de que passam céus e terra, mas a palavra de Deus ela continua a mesma. Então, se nós olharmos para essa convicção, para essa afirmação, para essa verdade estabelecida na palavra, a gente consegue entender que mesmo em meio a esses tempos tão difíceis, nada pode nos separar do amor de Deus. Mesmo em meio a tantas perdas, tantos lutos, tantas dores nesses dias, tantas inseguranças e incertezas nesses dias, nada te separou do amor de Deus. Enquanto você chorou, o amor de Deus esteve com você, revelado em Cristo Jesus. Enquanto você sofreu ou por um momento se sentiu perdendo alguém ou alguma coisa, deixa eu falar para você, o amor de Deus continuou do seu lado. Que seria de nós se não fosse o amor de Deus que nos sustentou até aqui, que nos guardou e nos fortaleceu até aqui? Então, a oração do meu coração é para que, principalmente no meio das mulheres que Deus tem levantado nesses dias, porque Deus tem investido em mulheres, é para que a gente se levante como um discurso, não um discurso de Deus me abandonou, Deus se esqueceu, Deus falhou ou Deus desistiu, mas um discurso de até aqui foi o Senhor que me sustentou, até aqui foi o amor dele que cuidou de mim. E eu confesso para você que no meio dessa pandemia eu também me senti perdida, principalmente no começo dela. Eu falei, Deus, e agora? As portas se fecharam, as companhias foram embora, a pressa da vida cotidiana acabou, as ocupações diárias acabaram e tudo que nós tínhamos como seguro, como propósito seguro para o nosso tempo, se acabou. As portas se fecharam. Mas aí o Senhor me fez lembrar de Apocalipse, quando Jesus diz a uma igreja, ele fala assim: Deus é um Deus que abre as portas e ninguém fecha as portas que Ele abre. Mas Deus, Ele também é o Deus que, se Ele quiser, Ele fecha as portas. E as portas que Ele fecha, ninguém pode abrir. Mas deixa eu te falar, talvez você não se atentou para isso.
no meio de um tempo onde todas as portas se fecharam, existe uma porta que foi aberta pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e essa porta não foi fechada. É a porta do seu lugar secreto com Deus, do seu lugar de intimidade com Deus. Esses tempos não costuraram o véu do templo, muito pelo contrário, o amor de Deus estava acessível, a presença de Deus estava acessível para nós. E quando eu tive esses tempos, essas perguntas, essas questões de confusão diante de Deus, o Espírito Santo me deu 3 posicionamentos para esse tempo em que eu me senti um pouco perdida, me senti um pouco assustada com o inesperado, com o desconhecido. A primeira coisa, o Senhor ele falou assim para mim: Karen, mesmo se você não entender, mesmo se você não compreender, mesmo se as respostas não chegarem, mesmo se as soluções não aparecerem, conserve e regue um memorial comigo. Porque, querido, nos dias em que você olhar para frente e não encontrar um chão para caminhar, se eu puder te dar um conselho, minha irmã, a Bíblia dá a maior direção para esses dias. Quando o profeta fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Talvez você não consegue ver que Ele vai fazer, mas quando você traz à memória, você percebe, Ele já fez ontem. Então, se Ele fez ontem, Ele é poderoso o suficiente para continuar fazendo mesmo quando os nossos olhos não veem. Quando você olhar para frente, tudo que você encontrar for um dia nublado, um dia de chuva, uma noite de choro, um momento de tristeza, o Espírito Santo vai fazer você trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E essa é uma função muito linda do Espírito Santo. Quando Jesus nos deixa o Consolador, Ele fala assim: eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e Ele vos ensinará. Nós só aprendemos a ser como Jesus por causa do Espírito. Mas Ele também diz assim: e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu disse, de todas as coisas que eu fiz. Então nós podemos perceber que Deus ele valoriza um memorial. Deus ele valoriza lembranças, Deus ele valoriza memórias, porque apesar de tudo as memórias sobrevivem. Talvez eu vou sentar e conversar com você e você vai me falar, assim como eu sentei para conversar com a Letícia, você vai me falar de tudo que Deus fez na sua vida. E a verdade é que quando nós nos lembramos de tudo que Ele fez, nosso coração se enche de esperança por tudo aquilo que Ele ainda fará. Nós nos lembramos que Ele já curou, e aí a esperança enche o nosso coração para saber que Ele ainda é um Deus que pode curar. Nós lembramos que Ele salvou, e o nosso coração se enche de esperança por entender que Ele é um Deus que continua a salvar. A gente lembra que Ele nos limpou, nos purificou, nos trouxe para perto quando estávamos longe. E aí a gente percebe, não há ninguém tão longe que Deus não possa buscar. E isso enche o nosso coração. A gente percebe que Ele nos curou ontem, e a gente enche o nosso coração de esperança por saber que do mesmo bálsamo que Ele derramou ontem, Ele pode continuar derramando sobre nós hoje. Um bálsamo que cura, que restaura, que refaz, que transforma. Então traga à memória aquilo que te dá esperança nesses dias. Não deixe o inimigo vir como uma voz de veredito sobre você e falar: não vai dar certo, não vai conseguir, não vai mudar, não vai transformar. Mas que o Espírito traga a você a lembrança de que Deus continua sendo o mesmo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo gracioso, e Ele continua amando você.
Não deixa o inimigo ser o ladrão da esperança do seu coração, onde você vai olhar para o seu futuro e você vai pensar: Deus, não vai dar certo, o que está me esperando lá? Não, querida, por favor, lembre-se de que Deus, Ele continua fazendo mesmo quando Ele não grita aos nossos ouvidos. Ele continua fazendo mesmo quando Ele não mostra aos nossos olhos. Ele continua fazendo mesmo quando Ele não coloca nossas mãos para tocar. Porque Deus é um Deus que nunca para de trabalhar em nosso favor. Um dos problemas do povo de Israel, quando Deus vira para os seus profetas e vai dar algumas direções de correção para o povo de Israel, Deus, Ele muitas vezes fala assim: eles se esqueceram de mim. O seu amor começa a se esfriar quando você coloca Deus não mais em um lugar, em um altar de memorial, onde você volta e é reavivado todos os dias, mas quando você coloca Deus em um lugar de esquecimento. Nós começamos a ter a nossa fé enfraquecida quando Deus se torna um dia e não mais uma vida, pastora. Um momento e não mais uma necessidade, uma precisão, um desejo. Quando a gente olha para a nossa vida e percebe: um dia eu senti, mas e hoje? Um dia eu me rendi, mas e hoje? Um dia eu me entreguei, mas e hoje? Se eu puder te dar um conselho, não deixe esse dia passar. Se você olhar para Ele, que seja para ser motivada a ter ainda mais momentos com Ele, ainda mais experiência com Ele. Olha para a nossa vida. É bem verdade que as lembranças, as memórias, elas podem ser deixa eu ver o que eu falo aqui. Elas podem ser um acelerador para os nossos pés ou um freio para eles. Veja, existem pessoas que carregam memórias de traumas e por causa do que viveram lá atrás, hoje não tem tanta facilidade com alguns relacionamentos, com alguns posicionamentos, com algumas situações. Porque as lembranças que são trazidas à memória, infelizmente, são lembranças que paralisam ao invés de te acelerar. São lembranças que te jogam para trás, que te fazem retroceder ao invés de avançar. É por isso, querida, que eu profetizo sobre a sua vida que o sangue de Jesus vai passar nas suas memórias. O sangue de Jesus vai passar nas suas lembranças. O seu passado não vai mais ser uma corrente enferrujada que você arrasta sequelas dele, mas Jesus vai redimir o seu passado. E o que você vai trazer à memória serão lições, crescimentos em nome de Jesus. Cara, mas você não sabe o que eu sofri. Eu não sei, mas Deus sabe. E se Ele passar nas suas lembranças, elas não vão mais te paralisar. Você não vai ser mais alguém que sangra toda vez que se lembra, mas você vai ser alguém que agradece, porque Deus te libertou de lá, porque Deus te arrancou de lá, porque Deus te transformou de lá. Lembranças são chaves poderosas, querido, para o avanço dos seus pés. São chaves poderosas para acessar lugares sobrenaturais em Deus. Então, por favor, primeiro posicionamento que Deus pediu de mim, eu quero compartilhar com você é esse: tenha memória fresca com Deus. Eu falava com o marido da Letícia, eu esqueci o nome dele. Como é o nome do seu pai, Sofia? O Tiago. Eu falava com ele. Paulo está lá na Grécia, se eu não me engano. E existem vários deuses que são adorados lá. Mas Paulo olha para um altar e nesse altar está escrito: um altar ao Deus desconhecido. Porque, querida, quando você deixa a sua vida com Deus se tornar só um dia, só uma saudade, e não mais algo que você deseja
dia, todos os dias você pode ter até altar, mas não tem mais o fogo, não tem mais a intimidade, não tem mais o conhecimento. E se a sua memória não for fresca com Deus, Ele se torna um Deus desconhecido para você. Eu vou falar de experiências, vou falar da Bíblia, vou falar de testemunhos, e você aí no seu banco vai falar: beleza, Karen, mas eu não conheço esse Deus que você está falando, porque eu não provei. O Espírito Santo, Deus, Ele continua te convidando e dizendo: provai e veja, provai e veja. E quando nós provamos, quando nós lembramos, quando nós trazemos a memória, é aí que o nosso altar não se torna um altar só de cinzas, mas se torna um altar com oferta, com lenha, com sacrifício reposto todos os dias. E memória fresca, posicionamento fresco, direções frescas fazem com que o fogo dentro de nós não se apague. E aí em sua vida se cumpre a palavra que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Há uma igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso. Jesus, Ele diz: lembra-te. A lembrança, tanto de onde, para aquela igreja Ele fala a lembrança, tanto de onde erramos, quanto de onde poderíamos acertar. Jesus fala: isso gerará arrependimento, e ao gerar arrependimento te faz voltar às primeiras obras. Como eu volto às primeiras obras? Quando eu lembro como elas eram e tenho desejo por praticá-las outra vez. Você entende? Eu não sei você, mas eu sou alimentada todas as vezes que eu lembro da minha avó, que eu lembro do começo da minha vida com Deus, quando eu andava com a minha mãe. Minha avó me alimentou muito em Deus, minha mãe me alimentou muito em Deus. E hoje são memórias que, quando eu trago para minha mente, quando eu trago para dentro de mim, me motivam a caminhar outra vez. Cara, e como é que eu faço isso? Existe alguém que habita dentro de você e se chama Espírito Santo de Deus. Fale assim comigo, diga: Espírito Santo, me ensina a regar um memorial. Fala: Espírito Santo, seja um filtro nos meus pensamentos, seja um filtro nas minhas memórias. Algumas lembranças vão começar a ir embora de dentro de você, e tantas outras vão voltar em nome de Jesus. Então, primeiro posicionamento é regar um memorial com Deus. Em Deuteronômio, Deus, Ele diz ao seu povo, Ele fala assim: guarda-te e não te esqueças do Senhor. Em Juízes, Deus diz a Israel: o povo de Israel se esqueceu de mim. Em Eclesiastes, aos jovens, o sábio diz: lembra-te do teu Criador. Lembranças são chaves poderosas para curas extraordinárias de Deus sobre nós. Amém? Segunda coisa que Deus me disse, Deus falou assim: Karen, quando você não entender o que eu estou fazendo, quando você tiver mais perguntas do que respostas, quando você estiver precisando de um esclarecimento, nesses momentos, além de regar o seu memorial comigo, guarde aquilo que você tem. Porque, mulher, deixa eu te falar uma coisa que eu tenho percebido, caminho no meio dos jovens, né? Tenho 28 anos, sou uma jovem senhora, meu coração é de senhora, meu corpo aí é mais jovem. Mas eu tenho percebido que hoje em dia as maiores lutas que nós temos não é para conquistar, pastor. Das maiores crises que eu vejo em meninas não é porque estão tentando lutar
lutar para conquistar alguma coisa, para avançar ou algo do tipo. As maiores crises é porque a gente não sabe mais defender. As maiores lutas são para a gente defender aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque veja bem, a gente olha para o pouco que temos e a gente pensa é pouco demais. Deus nos entrega pouco, mas Ele já sabe no momento certo eu multiplico. A gente olha para o que temos nas nossas mãos e a gente pensa, não vai dar para minha família, não vai dar para ser relevante dentro da minha casa, não vai dar para ser relevante no meu trabalho, não vai dar para fazer diferença em lugar nenhum, quando na verdade Deus Ele está nos ensinando: guarde, cuide, zele do que você tem, mesmo que você ache pouco. Porque no momento certo Deus traz a multidão, Deus te coloca no meio da multidão e conta com os seus 5 pães e 2 peixinhos para alimentar quem está do seu lado. Conta com o pouco que você tem nas mãos para que Ele faça o sobrenatural na sua vida. É a forma como você é grato pelo pouco que tem que te autoriza, que te legaliza para É como se Deus ele nos desse, vou dar um exemplo aqui, colocar um exemplo. É como se Deus ele nos desse um presente simples, algo simples, e você tá esperando a coisa mais sobrenatural do mundo e Deus te dá algo simples. A questão é que o valor disso não está necessariamente nisso. O valor, quando a gente recebe, é por quem nos entregou. A gente ama tanto que a gente guarda com todo amor e carinho. A gente valoriza tanto quem nos deu, que a gente mesmo sendo uma coisa pequena, a gente é como criança. A gente pega e fala: nossa, Pai, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Isso satisfaz o seu coração, não por quantidade, não por peso, não por aparência, mas porque veio da parte de Deus para você. Você consegue entender? Foi confuso? Deu para entender? Então guarde o que você tem. O diabo ele tenta todos os dias roubar a sua fé, roubar a sua esperança, roubar o seu amor, porque ele sabe que se ele roubar isso, ele para você, ele mata você espiritualmente, ele mata você. Ele faz você desistir, retroceder. Ele te faz duvidar de que Deus, Ele pode te colocar em lugares grandes só porque hoje você está em um pequeno. Ele faz você duvidar que vai chegar em monte só porque hoje você está num vale. Mas a verdade é que Deus Ele ama investir em quem conserva o seu coração íntegro no pouco, em quem conserva o seu coração fiel no pouco. Deus ama investir em quem é grato. Deus ama recompensar um coração grato. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e agora sobre o muito eu vou te colocar. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo em que nós teremos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E isso vai ser o milagre, o instrumento do milagre, a matéria-prima do milagre, quando as portas da abundância se abrirem sobre você. Guarda o que você tem. Guarde sua fé como a coisa mais preciosa que você tem na vida. Paulo, quando termina a sua vida, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Há uma igreja em Apocalipse, se eu não me engano, a Filadélfia. Jesus ele diz: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. É Jesus dizendo: cuide, zele do que você tem hoje, para que você não seja roubado naquilo que você vai receber amanhã.
estará seguro amanhã. Amém. Guarda o que você tem. Talvez você tenha só um pouquinho de azeite dentro da botija. É suficiente para Deus. Só um pouquinho de farinha na panela é suficiente para Deus. Perdi a palavra, mas não menospreza Deus, não. Deus, Ele é um Deus das grandes coisas, mas Ele também é um Deus de pequenos detalhes. Não despreze os pequenos começos, minha querida. Talvez tudo que você tem é uma semente. Você ainda não entendeu que esse é o primeiro instrumento para uma grande colheita na sua vida. Não despreza as sementes que Deus te deu. Não coma as sementes que Deus te deu. Não retenha, porque tudo aquilo que é retido apodrece. Se eu puder te dar um conselho, guarda com tanto zelo ao ponto de cultivar, ao ponto de semear. E se for preciso cuidar com lágrimas, cuide com lágrimas. Mas garanto que diante de Deus suas lágrimas serão como as lágrimas daquela mulher pecadora. A Bíblia diz que quando ela chora aos pés de Jesus, ela está regando algo aos pés de Jesus. E se for preciso podar quando começar a crescer, pode. Desculpa. Porque a poda, a gente não entende muita coisa, mas às vezes a poda é Deus abrindo caminho para mais, para o melhor, para o novo aparecer sobre nós. Quem diria que de sementes tão pequenas vêm árvores tão enormes? Quem diria que de sementes tão improváveis vêm frutos tão saborosos? Quem diria que de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ele faria toda uma multidão comer e ainda sobraria? Quem diria? O diabo vai dizer para você que não dá. Se foi Deus que te deu, cuide, zele. Deus não dá nada sem um propósito, querido. Deus não faz nada sem um propósito. Amém? Fale assim comigo: Deus, me ensina, me faz forte para cuidar daquilo que o Senhor me entregou. Defenda, defenda. Não se venda, não se corrompa, não compre, não seja alguém que torna aquilo que Deus colocou nas suas mãos uma mercadoria. Não, é tão precioso, é tão valioso, que não dá para dividir, não dá para corromper, não dá para negociar. Jesus, quando é tentado no deserto, a última tentação, Satanás fala assim: eu vou te dar tudo isso, glórias, tronos, reinos desse mundo, se você se prostrar e me adorar. Aí vem Jesus e ele fala: não dá para corromper a minha adoração, só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. É Jesus ensinando: não dá para dividir aquilo que temos, não dá para negociar. Amém? Então, o segundo posicionamento que Deus ele falou para mim, ele falou assim: Karen, guarde o que você tem. Aqui, vou ler para você. Muitas vezes, conquistar grandes coisas perdendo os nossos princípios é a pior de todas as derrotas que podemos ter. E muitas vezes perder algumas coisas agora sem deixar o nosso coração se corromper com grandes e volumosas coisas pode ser das nossas maiores vitórias.
guarde aquilo que você tem. Preze por aquilo que você tem. Abrace aquilo que você tem. Quantas vezes, eu vou falar para você, na minha vida, quantas vezes nesses 2 anos, antes, era eu que levava a minha semente, era eu que levava aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou sobre mim, mas nesses 2 anos, eu vou ser sincera com você, foi a semente que me carregou, foi a palavra que me carregou, foi o que Ele colocou dentro de mim que me impulsionou. Por quê? Quando você zela, quando você cuida, em um momento ou outro você vai estar seguro de que aquilo que Deus te deu é aquilo que vai te sustentar. E o terceiro posicionamento que Deus me pediu, Ele falou assim: Karen, eu estou terminando, tá? Ele falou assim: Karen, quando você não entender, não tiver todas as respostas, ainda assim, continue me adorando. Essa parte talvez seja a mais difícil, porque a gente gosta de adorar depois de receber, mas a vida com Deus é um desafio, porque a gente adora antes de receber, crendo que já recebeu. Entende o desafio da vida com Deus? A Bíblia fala que nós não andamos por aquilo que vemos, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E Hebreus vem e diz que a fé não é qualquer coisa, a fé é um firme fundamento. Mas eu não estou vendo, mas é um firme fundamento. Mas eu não estou pegando, mas continua sendo um firme fundamento. O firme fundamento não é o lugar onde eu piso e é sólido. O firme fundamento é o lugar onde Deus diz para eu ir, e com obediência eu vou. E a obediência, ela libera nosso coração para entrar na terra da provisão, querido. A gente olha, não tem chão, mas a gente dá o primeiro passo e Deus provê o chão para os nossos pés. A gente olha, a gente fala: Deus, eu não sei como vai ser, eu não sei porquê, eu não sei qual é o propósito, mas eu estou decidindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E aí Deus vem e provê os recursos para você, e provê as pessoas para você, provê os lugares para você. E se nós temos fé, a gente não consegue não adorar a Deus. A gente não consegue não erguer as nossas mãos e falar: Senhor, Tu és tão bom. A gente não consegue andar com Ele e falar: Deus, o Senhor é mau. Não, a gente vem aqui no culto e o nosso coração vem aberto dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e muito em breve Ele se levantará em meu favor. A gente sabe que Ele continua o mesmo, e nós não adoramos a Deus porque isso não é fazer um favor a Deus. Nós não fazemos um favor a Deus quando o adoramos. Muito pelo contrário, é Ele que é tão bom que nos coloca em um lugar que nós podemos adorá-lo. E existe uma frase que diz que nós nos tornamos parecidos com aquele a quem adoramos. Então, quando nós acessamos esse lugar onde podemos adorar a Deus, e onde nós podemos ser vistos, ser conhecidos por Ele, também conhecê-lo, aí está o lugar aonde Jesus começa a ser moldado dentro de nós, aonde as nossas personalidades começam a ser mudadas. Enquanto nós levantamos as nossas mãos e dizemos: o Senhor é digno de ser adorado, Ele olha para nós e Ele fala: eis o lugar aonde a minha presença pode ser manifestada, aonde eu sou querido, aonde eu sou amado. E Deus, Ele sempre vem aonde Ele é querido. Então, apesar de qualquer coisa, não torne a sua adoração um instrumento de barganha com Deus. Por favor, não faz isso. Mas torne a sua adoração uma profunda manifestação de gratidão a Deus. A Bíblia diz que muito em breve o nome de Jesus será levantado. Ele vai aparecer e vai vir nos buscar, e todo olho o verá, toda língua
vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Mas para nós que já o conhecemos, que o amamos, que o adoramos, a gente não deixa para amanhã o que a gente pode começar a fazer hoje. Então agora nós levantamos as nossas mãos, agora nós dobramos os nossos joelhos, agora nós confessamos com a nossa boca. A Bíblia fala, um momentinho. A Bíblia fala que quando Deus ele queria um profeta, ele levantava. Que quando Deus ele queria um rei, ele levantava. Quando Deus queria um sacerdote, ele levantava. Mas a Bíblia fala que quando Deus quer um adorador, ele procura. É Jesus quem vira para a mulher no poço e diz: a hora vem e agora é em que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós não adoramos a Deus porque o hit do momento está tocando na igreja, minha linda. Nós adoramos a Deus porque Ele nos amou quando ninguém mais nos amou, porque Ele fez de nós, eu vou falar isso, me entenda por favor, não bota isso em um lugar de polêmica, mas me entenda. Deus, Ele nos tornou o amor da vida de Jesus. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali Deus nos torna o amor da vida de Jesus. Nós não adoramos porque é um culto diferente. Nós adoramos porque é um culto. E Ele é digno de ser adorado no meio do culto. É por isso que, por favor, não deixe o culto acabar quando a gente for embora do templo. Que o culto continue quando você estiver no seu carro, quando você estiver no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, dentro do ônibus, no meio do trânsito. Que o culto continue. Volte a colocar a sua rádio no carro, ou sua playlist do Spotify no carro. Volte a colocar pregações, podcasts dentro do teu carro, no teu quarto. Volte. A cura em coisas simples, a cura em retornos simples, a cura na adoração que entregamos a Deus durante nossa vida cotidiana. Vou dar um testemunho para vocês que eu acho que a Letícia já viu umas 30 vezes. Então ela tem os spoilers já. Mas eu aprendi muitas, eu falei para você, eu aprendi muitas coisas com a minha vovó e com a minha mãe. Minha avó, quando eu chegava em casa, minha avó ela era aquela avó que gostava de fazer o bolo, de montar a mesa, de botar um café e ligava e falava: vem aqui na casa da vovó, tem um bolo aqui. E você chegava achando que tinha 3 tipos de bolo lá, e suco e café. Então minha avó era aquela avó que gostava de receber os netos, os filhos, as pessoas. Só que minha avó, ela era do interior do Piauí. Minha mãe que nasceu aqui no Maranhão, mas ela era do interior do Piauí. Analfabeta, começou a trabalhar desde cedo, tinha marcas de sol e de alguns acidentes que teve na época. Mas eu lembro que às vezes eu chegava na casa da minha avó, não estavam todos os bolos prontos. Ela estava fazendo algum. E eu me lembro de tantas vezes sentar na mesa e prestar atenção. Minha avó batia a massa de bolo e ela não decorava as letras dos hinos, mas ela sabia balbuciar a harmonia dos hinos. Então ela começava a bater a massa de bolo e a fazer alguns sons, e ela começava: yo, 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 yo.
Você sabe que não é esse? Vamos colocar um outro. Não, deixa esse mesmo. Mas minha avó, ela ficava batendo a massa de bolo e balbuciando. E eu, na mesa, eu lembro que ficava pensando, cara, minha avó tá adorando fora da igreja, sem saber a letra do hino, batendo um bolo e ela tá adorando. Aí passa a geração, chega a minha mãe, vamos chegar na geração da minha mãe. Minha mãe, ela não é muito aquela mãe de fazer a mesa, de fazer a comida, mas ela é a mãe da organização. Ela gosta de tudo no lugar. Ela passa o dedo e aparece poeira no dedo dela. No meu nunca apareceu. Aí ela chega, eu falo assim, não mãe, já limpei. Aí quando ela passa o dedo, não limpou nada. Então ela era a mãe da organização, da faxina. E eu me lembro que tantas vezes eu estava no quarto e ouvia a batida da vassoura, do rodo nas paredes para limpar a casa. E minha mãe já sabia as letras dos hinos. E já eram os hinos um pouco mais diferentes. E eu lembro que no meio da faxina eu ouvia o rodo da vassoura batendo e ela cantando. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Vamos, mulherada, vai. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia. Eu lembro que eu do quarto ficava, uau, minha mãe tá limpando a casa sem motivo para estar feliz, porque poucas pessoas são felizes quando limpa a casa. E ela tá adorando. E eu tenho essas duas lembranças muito fortes dentro de mim, porque me marcaram. E agora eu tô morando sozinha desde agosto. E eu descobri, não pense que eu era preguiçosa, mas é porque minha mãe me deixava em um lugar confortável. Mas agora eu descobri que a pia não esvazia sozinha, você tem que ir lá. Que se você não lava roupa, você não tem roupa para usar. Então estou morando sozinha, estou descobrindo essas peculiaridades da vida. Eu lembro que um dia limpando a casa, que eu quero aprender a gostar de limpar a casa. Eu falei para a Letícia, eu pedi para o Espírito Santo, eu falei, Deus me ensina a ter prazer em fazer isso hoje, para que quando eu for casar e for fazer para o meu marido na minha casa, não seja um peso, mas continue sendo uma alegria. E aí eu estava limpando a casa e percebi que eu comecei a cantar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Eu falei, opa, minha mãe. Outro dia eu peguei uma massa de brownie que eu gosto, né? Ainda não sei fazer bolo sem massa pronta, mas vou aprender. Peguei a massa, comecei a bater e eu percebi, eu estava fazendo o mesmo que a minha avó fazia. Yu, 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 yu. E eu falei, uau, minha avó. É porque você pode não perceber e não achar que é muito relevante adorar na vida cotidiana. Mas isso marca quem está do teu lado, isso marca quem está perto de você, isso lança uma semente sobre quem te rodeia. Talvez você ache muito pouco adorar dentro da tua casa, você nem está percebendo o quanto está sendo relevante para a memória do teu filho amanhã, para a memória da tua filha amanhã. Sabe, assim como amanhã seu filho pode lembrar de todas as palavras malditas hoje, ele também pode lembrar de todas as adorações que você entregou a Deus hoje. De todas as palavras benditas que você disse hoje. Se eu puder te dar um conselho, nunca pare de adorar a Deus. Adore com os olhos fechados, adore com os olhos abertos. Adore dentro da igreja e adore quando sair de dentro da igreja.
Adore quando o bálsamo descer e te curar. E eu vou falar uma coisa que é difícil, mas por favor, tenta. Tenta continuar adorando quando a ferida estiver aberta e sangrando, tenta. Enquanto você entrega para Ele teu coração em adoração aqui, Ele entrega para você aquilo que você precisa receber. Não é uma barganha, é uma via natural para quem é adorador. Você entrega e você recebe. Você dá e você recebe. Você dedica e você recebe. É como se você estivesse dizendo: Deus, eu confio em Ti. E Deus estivesse dizendo: e eu acredito em você. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Vou finalizar com uma coisa que eu estava ouvindo hoje lá no hotel. Tenho meditado sobre isso. Genealogia. Nunca nem sabia que um dia eu ia meditar em genealogia. Que a gente pula, né? Genealogia. Mas eu estou lendo a Bíblia, tentando fazer o propósito de ler a Bíblia toda. E eu parei na genealogia de Mateus. Naquela época a genealogia era descrita sempre por homens, pastor. Falava-se dos homens como homens poderosos, e aí trazia esse rastro de poder até quem nasceu por último. Então, para dizer que este era poderoso, falava de todos os que vieram antes. E para apontar para todos os que vieram antes, falava desse aqui. Não havia o costume de citar mulheres na genealogia, porque era como se estivesse mostrando uma parte frágil da história, frágil do legado naquela época. Aí vem Jesus e já quebra todo o protocolo desde a sua genealogia. Porque se você for ler Mateus, a Bíblia lá fala de 4 mulheres. No meio de homens poderosos, Deus vem e coloca 4 mulheres. Por que, Karen? Para quebrar estigma de poder? Não, para mostrar que Ele é poderoso e que Ele pode usar e pode fazer marcar a história até aquelas ou aqueles que não acreditam que podem marcar a história. E essas mulheres que estão lá não eram as melhores mulheres. Se nós olhássemos, a gente não queria falar delas na nossa genealogia. Lá fala sobre Tamar, que foi uma mulher rejeitada e acabou tendo que se tornar, se fingir de prostituta para ter sua honra restabelecida. Quem gostaria de colocar alguém assim na sua genealogia? Lá fala de Raabe, uma prostituta que por amar a Deus, por querer a Deus, acaba entrando no contexto do povo de Israel e gerando filhos no meio do povo de Israel. Lá fala de Ruth, uma estrangeira, e os estrangeiros eram postos para longe, não havia valor em quem era estrangeiro, mas Ruth está lá. E a Bíblia cita a mulher de Urias, Batseba, que foi uma mulher que não foi tão fiel assim, mas está lá. Que isso, cara? O que você quer dizer com isso? Deus falhou em colocar essas pessoas lá? Não. Apesar do erro dessas mulheres, apesar da fragilidade dessas mulheres, apesar das feridas dessas mulheres, Deus colocou elas na história. Deus deu um propósito a elas na história. Elas apontaram para Jesus. Elas foram redimidas por Jesus. Elas tinham um propósito apontando para Jesus. E aí, cara, eu não acredito que Deus não levanta mulheres. Muito pelo contrário, eu acredito que Deus está levantando mulheres, que no meio desse mundo insensível, nós teremos sensibilidade com o Espírito Santo e levaremos amor a estas pessoas, amor a esses contextos.
Mas é bem verdade que nós não podemos dar daquilo que nós nem entendemos que recebemos, que nem acreditamos que recebemos. Por isso que eu li Romanos 8. Romanos 8 tem, se eu não me engano, 3 ou 4 perguntas. Deixa eu ver aqui. São 4 perguntas principais. E essas perguntas são as que nos fazem entender que estamos seguras. Seguras aonde, cara? Em uma música legal, em uma pseudo-celebridade do momento, em uma figura política, alguma coisa assim. Não, nós estamos seguros no amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. As perguntas são: primeiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me lembro de Ana. Ana tinha uma opressão, Ana tinha uma oposição, mas Ana não deixou de entregar a Deus oração, adoração, compromisso. Segunda pergunta é: quem os condenará? A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me lembro da pecadora lá lavando os pés de Jesus. A pecadora não, a adúltera, lá diante de Jesus, pronta para ser apedrejada. Jesus, no final, ele vira assim: se ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Terceira pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Querida, não importa o quão longe você foi, o quão fria você se tornou, o quão pedra seu coração se tornou, ainda há tempo, porque o amor de Deus nunca esteve tão perto de você. Não foi o amor que mudou, foi você. Não foi o amor que mudou, foi o seu coração que se esfriou. E a quarta pergunta: peraí. Vamos deixar só essas 3 aí mesmo, que eu não estou vendo a outra. Vamos deixar essas 3. Mas você entende que são perguntas que não são perguntas que nos deixam vagões, vazios, vãos. São perguntas que nos dão certeza. Não é assim: quem nos separará, e você ficar procurando. É um quem nos separará, porque não há, porque não tem. Coloque a mão no seu coração. Talvez você entrou aqui um pouco cansada. Há descanso em Deus. Talvez você entrou aqui um pouco angustiada. Eu profetizo paz sobre você agora. Uma paz que excede todo entendimento, porque não vem de homens, não vem de circunstâncias. É a paz que vem de Deus. E ela guardará o seu coração. E ela guardará o seu coração. Ela guardará o seu coração. Talvez você entrou aqui ansiosa por algumas coisas. E deixa eu te falar, não deixe essa ansiedade te consumir. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Desabafa com Ele, fala para Ele, expõe os teus medos a Ele. E quando você expõe os seus medos a Ele, Ele vem com o amor dEle. E o verdadeiro amor dEle lança fora todo o efeito do medo sobre você.
Talvez você entrou aqui e te difamaram, tocaram em você em algum lugar, mexeram com o teu coração, com as tuas convicções, tocaram na sua fé. Mas se eu puder liberar uma palavra sobre você, você não vai parar em nome de Jesus. Você não vai desistir em nome de Jesus. Você é mais do que vencedora nele. Você é mais do que bem-aventurada nele. Que Deus comece a calar dos seus ouvidos as vozes de palavras malditas, de palavras opressoras, de palavras caluniadoras, de palavras difamadoras, e que Ele aumente o volume do Espírito dentro de você. Filha amada em quem Ele tem prazer e alegria, menina dos olhos de Deus, aquela que repousa no colo dEle. Se você se sentiu só nesses dias, a solidão bateu no teu quarto, a solidão bateu na tua porta, o Espírito Santo traz a memória para você todas as vezes em que Ele esteve com você. Você pode estar só, mas você não está sozinha. O Espírito Santo traz à memória as palavras de Jesus quando Ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor traz à memória agora e gera recursos de ânimo para o seu coração. O Espírito Santo traz à memória as palavras de Jesus que disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus livre você das distrações, porque são dias de manter os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. O problema de Marta não foi fazer muitas coisas, o problema de Marta foi estar distraída em tantas outras coisas. Que mesmo sem entender, os seus olhos estejam fixos. Que mesmo sem tocar, os seus olhos estejam fixos. Que mesmo sem as respostas agora, os seus olhos estejam fixos. E entendendo que apesar de não saber o que está acontecendo muito no mundo espiritual, aonde Deus está tocando, o que Ele está movendo, você sabe que todas as coisas vão cooperar para o seu bem no final. Em nome de Jesus, receba cura nas suas raízes, cura nas suas lembranças, cura nos seus sentimentos, cura nos seus pensamentos, cura nas suas relações, cura no amor próprio que você tem, na sua estima, cura nos seus olhos sobre você mesma, cura sobre você. E você não mais será a mesma. Que haja em você os sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Que haja em você os pensamentos que houveram em Cristo Jesus. Que haja em você as reações que houveram em Cristo Jesus. Que você seja luz na sua casa, luz para os seus filhos, e que você, filha, seja luz para os seus pais. Em nome de Jesus. Fala assim comigo: Deus, eu quero cultivar minhas memórias contigo. Fale: Deus, eu quero guardar o que o Senhor me deu. Fale: Deus, eu quero te adorar apesar de qualquer coisa.
tenha certeza que o Espírito Santo vai começar a mudar teu coração. E muitas coisas que Ele vai mudar não vai ser nem você que vai perceber, vai ser quem está do teu lado, vai ser quem convive contigo. Amém, minha linda? Vamos louvar o Senhor? O que vocês estão tocando? Ah, vamos, eu amo essa música. Vamos louvar o Senhor? Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Diga isso pra Ele. E sei